Olá, você que está aí do outro lado da telinha. Bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde ao canal Papo de Escola. Este daqui é o mais novo quadro Entre Linhas. Aqui nós vamos analisar séries, filmes e livros. Tudo isso para você mandar muito bem na sua prova. Então, se acomoda aí e vamos falar hoje sobre o Gambito da Rainha. E vamos falar também como você pode estudar muito somente assistindo. Primeiramente, eu vou me apresentar, então, muito prazer, meu nome é Ingrid. E como eu já falei lá no início, hoje nós vamos falar sobre o Gambito da Rainha, a minissérie da Netflix composta por 7 capítulos que duram mais ou menos ali uns 45, 46 minutos. Lembrando também que a classificação indicativa para esta série é de 16 anos, então se você tiver menos de 16 aninhos, recomendo não assistir, ok? Mas vamos ao que nós queremos saber. Vamos fazer aquela análise sobre o Gambito da Rainha. Vamos lá. O nome O Gambito da Rainha, na verdade, é o Gambito da Dama, que é um movimento ali, uma estratégia que tem no xadrez, que é nada mais, nada menos que você sacrificar uma peça para posteriormente você poder se aproveitar e deixar ali o oponente em maus lençóis. Essa série ela é baseada em um livro que tem o mesmo nome, foi escrito em 1983 pelo autor Walter Tevis. Durante esta minissérie, nós vamos acompanhar a evolução e principalmente o amadurecimento da nossa personagem principal, que é a Beth Harmon. A Beth ficou órfã aos 9 anos, após sofrer um acidente com a mãe. Ela estava com a mãe em um carro e aconteceu um acidente, que futuramente nós vamos descobrir que realmente não foi um acidente. Durante os episódios vai sendo apresentado pra gente fragmentos do que era a vida da Beth quando ela estava com a mãe biológica, o que ela foi lembrando com o tempo e vai sendo apresentado pra gente até o último episódio. E é quando a gente realmente encaixa todas as peças e começa a entender alguns motivos de algumas coisas e alguns porquês também. E aí nós chegamos ao nosso primeiro ponto alto aqui da análise, que é a questão do abandono. O abandono está sendo aí um dos assuntos cogitados como tema da redação do Enem, e na minissérie vai ser apresentado para a gente no seguinte aspecto. O pai biológico da Beth a abandonou, e o pai adotivo, após ela ser adotada, também a abandonou. E a Beth, ela começa a conviver e ela passa a conviver com mulheres. E as mulheres têm uma força gigantesca nesta minissérie. Simplesmente porque a personagem principal é muito forte, é muito independente. Vão ser apresentados também a amizade da Beth com a Jolene, que era outra menina, também órfã, lá no orfanato. A mãe adotiva dela também é uma mulher muito forte, porque convivia com a ausência do marido e após o marido a deixar, ela tinha a questão ali do que fazer na vida, e acaba descobrindo ali o potencial da Beth pro xadrez e passa a ser empresária dela e as duas começam a viver juntas, unidas. E aí nós somos levados também ao segundo ponto alto aqui da análise, que é a questão da família. A família tradicional. Será que a família ela tem mesmo que ser construída somente por pai, mãe, filho ou filha? Não, né? Hoje nós sabemos que não. Na verdade, nós já sabíamos, mas enfim, né? Não vou adentrar muito aos tempos passados. Então vamos falar nos tempos de hoje. A Beth, ela convive ali com a Jolene no orfanato, que se torna, a família dela. Ela também convive com o Sr. Charbel, que é indiretamente a figura paterna que ela tem. E depois ela vai ter ali a mãe adotiva também, que vai se tornar a família. Durante toda essa etapa, a Beth vai tendo pessoas muito importantes na vida dela, que primeiro se tornaram oponentes, depois se tornaram amigos, talvez namorados, eu acho que não, mas tudo bem, e no final torna aí pessoas extremamente importantes para Beth conseguir deixar seus vícios, enfim. Falando em vícios, já vamos entrar no terceiro ponto. Essa análise está sendo até rápida, tá? Mas vamos lá. O terceiro ponto, que é a questão aí do vício, A Beth, ela encontra uma forma de
descarregar tudo que ela sentia, e ela até achava que a sua imaginação, a sua inteligência, ela estava associada a isso, que era a questão ali de tomar remédios, também com bebidas alcoólicas, que ela descobriu por acho que aos 15 anos, se eu não me engano, e a partir disso, né, ela vai, enfim, tendo uma vida aí muito agitada na questão de ter vícios. Esses vícios da Beth, na verdade, a minissérie ela não trata somente ali do xadrez, na verdade, ela trata do xadrez como uma coisa que aconteceu na vida da Beth e que meio que a salvou de muita coisa, mas os vícios que ela tinha, na verdade, era para além de sobrepor essa questão de imaginação que ela achava que ela precisava de remédios para isso, mas também para lidar com suas perdas, com seus traumas, e que na verdade ela não precisava de tudo aquilo. Como foi mostrado aí no final, que ela superou isso, que ela viu que ela não precisava de remédios, não precisava do alcoolismo, né, da bebida alcoólica. Na verdade, ela precisava de pessoas. Um ponto muito interessante que eu também achei nesta minissérie foi a questão que, em certa parte dela, é falado que um dos motivos que os jogadores soviéticos, né, da União Soviética, que inclusive é parte dessa minissérie, ela é passada na Guerra Fria. Quando nós vemos ali a Beth indo para a União Soviética, né, que tem sempre um agente ali americano junto com ela, e aquele medo, aquela tensão, é porque aquilo estava ocorrendo durante a Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela também aconteceu dentro dos esportes. Então, por isso que nós temos essa questão aí da proteção, do cuidado, exatamente como a gente tinha com ela. E aí, voltando, né, à questão que eu estava falando, que os jogadores soviéticos, eles eram muito bons, porque na verdade, eles jogavam meio que unidos uns com os outros. Partidas, eles jogavam ali. Antes das partidas, eles sempre treinavam uns com os outros. E no final, a gente tem uma cena linda, que são os vários oponentes ali que ela teve durante a vida, mas todos se uniram no final para ajudá-la. O quarto ponto alto aqui da nossa análise é a questão do racismo. O racismo é apresentado pra gente ali com a personagem Jolene, que ela mesma retratou que ela tinha cursado ciências políticas e estava cursando direito. E falou também da questão que ela estava trabalhando numa empresa que somente ela era a pessoa negra da empresa e o restante era branco. Então aqui pra gente nós podemos ver ali na década de 50, 60 como era a questão do racismo e como os negros sofriam desde essa época, porque eles sofrem isso até hoje. E se você chegou até aqui, sinal que você tá gostando, vai. Então, ó, comenta aqui pra mim o que você tá achando, o que você achou da série. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você achou alguma coisa ali, pegou alguma coisa que eu não peguei, comenta aqui também para compartilhar com geral. É a sua opinião e ela também importa. E também não esqueça de clicar aqui em inscrever-se, vai lá no sininho, coloquem todas as notificações, tem muita coisa bacana vindo por aí, muito projeto legal. E você não vai querer ficar de fora dessa, né? Ah, e aproveita, clica no gostei e vai lá naquele grupinho do WhatsApp que você tem lá, sempre tem aquelas tia pergunta, cadê o namoradinho? Cadê o namoradinho? Que você não tá aguentando mais. Ou aquele tio lá do pavê, é pavê ou pra comer? Por favor. Então, vai lá e fala assim, tio, olha só, vai assistir essa série aqui, depois a gente vai falar sobre série. Vamos esquecer um pouquinho o namoradinho que nós estamos em 2021, tá bom? Então, ó, faz tudo isso daí, por favor. É nóis!